Glórias a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus. Glórias ao Pai, glórias ao Filho, glórias ao Espírito Santo. Aleluia. Hoje é dia 1º, né? Dia do mentiroso, não me engano, dia da mentira. Pois é, 1º de abril, tá certo? Interessante, né? O mundo designa esse dia como dia da mentira. Então muitos passam trote uns para os outros, né? E tal. 1º de abril. Só que para nós cristãos, amado, isso aí não é tão simples assim. Você está me ouvindo? Porque a Bíblia, o próprio Jesus declara que Satanás, ele é o pai da mentira. Então hoje, pelos homens, seria o dia de Satanás, o pai da mentira. Pois é. Mas a Bíblia declara que nós temos da luz, nós temos da verdade. Então está amarrado isso em nome de Jesus. Aleluia! Nós declaramos esse dia submisso à autoridade do Altíssimo Deus e a igreja triunfante em nome de Jesus, pregando a verdade. E é por causa da mentira que o mundo está dessa maneira. Ainda celebra hoje o dia da mentira. Interessante isso, não é? Pois é. Eu vinha para cá caminhando, para a igreja, onde estou agora, e Deus falou comigo sobre isso. O Espírito Santo é maravilhoso, querido. Meu Deus, eu nunca tinha pensado nisso. E quantas vezes até eu brinquei com isso. Mas com a nossa vida espiritual não podemos brincar. Nós estamos num mundo que não é o nosso mundo. Nós estamos aqui de partida. Estamos aqui nos preparando para ter um encontro com o Cordeiro, o Jesus, Filho de Deus. Então, fica aí essa mensagem para o teu coração, né? E quebra essa maldição. Quebra essa maldição. Hoje não é o nosso dia, não. Não é dia de nada. Hoje é um dia abençoado. E Deus está no controle e Ele que nos abençoa como igreja, porque estamos na presença dEle. Amém? Então, aí, ó, viu? Como são as coisas? Né? Mas eu quero aqui meditar com você na Palavra de Deus, esse tema meditando com o pastor, a Palavra de Deus, sobre o texto que está em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 41 em diante. Título: Davi encontra-se com o gigante e mata-o. Aleluia! O texto começa dizendo assim: o filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia adiante dele. Né? Então essa foi a batalha, né? E o começo dessa batalha. Mas aonde que começou realmente tudo isso? Aconteceu, amado, no versículo 17, né, onde há esse desafio de Golias contra o exército de Israel. E diz a Bíblia que por 40 dias já vinha se chegando, não é, a Israel e desafiando Israel. Amém? Ajuntaram-se os filisteus, as suas tropas, para a guerra, e congregaram-se em Socó, que está em Judá. Porém, Saul e seus homens, e os homens de Israel, se ajuntaram e acamparam no vale de Elã, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Aleluias! Versículo 4 diz assim, ó: então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Então vamos ver então essa estrutura poderosa, né, que se levantava contra o exército do Deus Altíssimo, o exército de Israel. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso, aliás,
era de 5.000 ciclos de bronze. Trazia caneleira de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: para que saís formando vós em linha de batalha? Não sou eu filisteu e vós servo de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. E se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos serviremos. Mas disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel. Dá-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel, essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Misericórdia. Amém, amados? Então, por 40 dias vinha aquele homem de 2,30 m, pesadíssimo, só o tecelão, então pesava 6 quilos. Imagina o capacete de bronze, toda aquela estrutura. Dá para ter uma ideia de quanto ele carregava até aquele lugar. Aí já vai pensando, amém, amados? Aleluia, mas teve um homem que pensa. E vamos ver depois como é que ele reagiu. Bom, aleluia. E assim então ele afrontava o exército de Israel, o exército de Deus vivo. E ele vinha de que maneira? Duas maneiras. Duas figuras para nós. Primeira, como um urso, 3 metros de altura, né? Com todo aquele aparato bélico, né? E quando ele chegava, grandão, e quando ele chegava, ele urrava que nem leão. Eu desafio! O exército aí colocava aquele plano dele, e quem vencesse essa batalha um com o outro, seria então o rei, o chefe de tudo. A nação então iria reinar sobre a outra. E esse homem então, com toda essa segurança que ele se achava e poder, ele afrontava o exército de Deus vivo. Mas Jessé manda Davi ir lá no campo de batalha para ver como é que estavam os filhos dele. Então Jessé deixa o rebanho ali com alguém, com um guarda, para cuidar, e ele segue lá então. Os irmãos de Davi foram para a guerra, amém, amados? Mas alguém tinha que ficar em casa. Jessé era um homem velho já, de idade adiantada. Então Davi ficou sem incumbência de ficar em casa e cuidar das ovelhas, da casa até, muito mais do que isso. Só que aí Jessé achou melhor ele ir até lá, buscar notícias. Então Davi foi buscar notícias. E quando Davi está chegando lá, amém, amados? Quando está chegando, já está o exército em posição de batalha, e vem o tal gigante. Bum, bum, bum. Ele olhou e viu aquele 3 metros quase, cheio de armadura, e Davi fica observando e olhando, enquanto o exército de Israel se esconde de medo. E aí, então, comenta com o outro, mas quem é que pode vencer esse gigante? Meu Deus do céu. Que jeito que vão vencer esse gigante? Se escondiam, tremiam de medo, diz a palavra de Deus. Diante daquele gigante que afrontava. E eles se escondiam. Se escondiam de medo, apavorados, desequilibrados, comentando uns com os outros, Puxa, estamos perdidos, quem é que vai, não é? E Davi, então, mais covardemente ainda ofereceu, fez uma proposta para o seu exército, quem quisesse então desafiar o gigante, ele dava uma série de regalias. E Davi pergunta, o que está acontecendo? E alguém explica as regalias de Saul, mas também a grandeza, entre aspas, do tal gigante esse, quem poderá afrontá-lo? Dizer, em vão essa oferta toda? Mas Davi já declara uma palavra,
Davi, ele diz o seguinte: quem é esse filisteu? Filisteu representa um povo que adora Satanás, amado. Né? Traz uma figura, né? que adora a ídolos, né? Etc e tal. Então, ele já chega, não é? E começa a contemplar aquele gigante. Sabedoria. Por que Davi foi também com tanta segurança falar com Saul? Você sabe? Pois é. Quando Davi, homem experiente, amém, amados, nas coisas de Deus, ele olha para o gigante. Você imaginou como é que o gigante se move? O gigante, amado, ele é gigante porque ele está em maldição. Ele cresceu muito mais do que deveria. E por isso ele pode ser grande. Mas em termos de movimento, ele é um fracasso. Então era só garganta. Era só uma amostra exterior. Porque ele não tinha poder nenhum. E Davi olha e analisa. A primeira coisa que ele vê é isso. Davi não é trouxa não, e nunca foi. Ele sabe disso. Ele é inteligente, porque tinha o Espírito Santo. Ele olhou o poder bélico, a armadura humana que aquele homem estava confiando. Misericórdia. A armadura humana que aquele homem estava confiando. E ele então, oh meu Deus, olha para aquilo ali e vê que aquilo é só garganta, é só tamanho, ele não tem poder quase que nenhum. Tanto que botaram um flecheiro na frente. E Davi analisou também isto, além da unção que estava sobre ele. Então aí ele vai até Saul. Está me entendendo? Aleluia! Vai até Saul. E aí então ele se apresenta a Saul. Depois veremos o resto na segunda parte. Essa palavra é bênção, hein? Olha a segunda parte, em nome de Jesus.